cristão deve se comportar com a política brasileira? Massa! Pra quem não ouviu, a moça aí que tá aí atrás comendo sanduíche perguntou como o cristão deve se portar com a política brasileira. No Brasil, a gente não tem nenhuma representatividade cristã fiel na política. No Brasil, que a gente tem sequer partido de direita. O partido mais direitista que a gente tem no país é centro-esquerda. Então, o último governo de direita que a gente teve foi a monarquia. Daí em diante foi esquerdismo, de mal a pior. Até a gente chegar nessa loucura que é o esquerdismo brasileiro hoje. Essa revolução gramsciana que tenta criar um esquerdismo dentro da democracia. Criar uma ditadura dentro da democracia, né? O que acontece? O cristão precisa primeiro dominar bem teologia e filosofia. O cristão precisa dominar a fé histórica, precisa dominar a teologia bem, precisa dominar a escritura, precisa dominar muito bem filosofia reformacional. Pegar um Doiver da vida, um Kuyper da vida, um Rutherford da vida, manjar muito bem de como um cristão se porta com relação à política. Estudar filosofia política e tudo mais. Ler sobre esquerdismo, marxismo, vai ler Karl Marx para criticar esse desgraçado. E correr atrás, primeiro, de ser uma voz positiva, ser uma voz falando. Porque hoje, como a gente não tem tanta expressividade política, por mais que os evangélicos tenham expressividade política, é uma coisa boba demais. É só para lutar contra aborto, que é ótimo, claro, contra o casamento gay, que é ótimo, claro, mas a gente não propõe uma visão de governo cristã. O que a gente quer? A gente quer uma visão de governo esquerdista, secular, imunda, que louva Satã, mas sem casamento gay. E sem aborto. O mal do país não é o aborto. O grande câncer da política brasileira não é o casamento gay. É o esquerdismo, é o comunismo, porque é daí que sai todo o resto. A gente tem que se juntar, não só os evangélicos, os católicos conservadores e o ateu conservador, não importa. Não é uma luta pela religião, é mais pela política. Se juntar com todos os conservadores do nosso país e parar de lutar contra causas específicas. Ah, eu estou lutando contra o aborto, contra o casamento gay, contra o tráfico de criança, contra blá blá blá. Juntar e vencer o mal que realmente está acabando com a liberdade de expressão, que está acabando com a liberdade de religião, está colocando como dono do país os donos da tolerância, que são os principais intolerantes, que são os movimentos das minorias e tudo mais. A gente tem que se levantar contra o comunismo e o esquerdismo. A igreja precisa ser uma voz contra isso. Porque a igreja está sendo condescendente. Se não tiver casamento gay, não tiver aborto, e rolar uma verba para a nossa marcha, então a gente vota. Entendeu? A gente prostitui nossa posição política em troca de uma oração no fim do culto pelo prefeito. Qual é? A gente é de um país em que o nosso principal representante político é o Malafaia e o Feliciano? Que droga é essa? Entendeu? Acaba que a gente precisa de homens e mulheres fiéis que entendam da Bíblia, entendam da Escritura, entendam de teoria política, entendam de filosofia reformacional, que vão lá estudar para, quem sabe, se juntar à fundação de algum partido de direita conservadora para ter uma expressividade política decente nesse país. Porque a primeira coisa que o esquerdismo faz quando ele entra no poder é acabar com a religião majoritária. A religião majoritária é a gente. Entendeu? E Antônio Gramsci foi um cara que escreveu um livro chamado Notas do Cárcere. E nesse livro ele fala sobre modos como se implantar uma ditadura marxista, de um modo não leninista. Lenin funcionava na seguinte forma: vamos tomar o poder. O poder é nosso, então a gente vai lá e toma o poder. Isso funcionou no Oriente, no Ocidente não funciona. Porque a nossa democracia é muito mais bem estabelecida. Então ele fundou uma maneira chamada de gramscianismo, de que um dos modos de se implantar uma ditadura no país é da base. E é você, no meio da democracia, implantar a ditadura. Por meio da democracia, isso é sentido. Existe então uma mudança de linguagem. George Orwell falava da nova língua, que você precisa modificar o significado das palavras para poder fazer com que a coisa continue democracia mesmo sem ditadura. Tendo o nome de democracia, mas fedendo a ditadura. Entendeu? Acaba que é o que acontece no Brasil. Isso não é escondido. Não é teoria da conspiração que a nota se virada forma o nome do capeta. Não é isso. Tá claro. Você vai assistir os vídeos do Foro de São Paulo? Tá claro, nós queremos implantar o comunismo no Brasil. Tá dizendo e ninguém liga. Porque ninguém sabe como o comunismo é terrível. O martelo, a foice e o martelo, né, o símbolo, né, devia ser visto com o mesmo aço que nós vemos a suástica nazista. Porque o esquerdismo, o comunismo matou mais gente no mundo que qualquer guerra já matou. Qualquer guerra no mundo, se juntar todas as guerras da história do planeta, não matou tanta gente quanto o comunismo matou. Ele mata hoje. E sempre que morre
Primeiro, são os cristãos. Porque a religião institucionalizada é um dos principais inimigos do comunismo. Não é que o cristianismo seja, é o padrão moral judaico-cristão que é. Então eles precisam acabar com o conceito de família. Você vê esse negócio de casamento gay aí, não é simplesmente que eles não têm o que fazer, querem ajudar os gays, é porque destruir o conceito de família tradicional é um dos primeiros passos de uma revolução gramsciana. Eles precisam destruir, num processo de desmoralização da sociedade, todo o conceito de família tradicional, o conceito de certo e errado, inclusive nas crianças e tudo mais, porque os adultos já estão lá, então eles têm que ir na universidade e na escola. Por isso tem kit gay, esses negócios todos. Por isso o esquerdismo é tão forte na universidade. Por isso que se você for uma pessoa de direita conservadora na universidade, você provavelmente vai ser tolhido. Na Federal do Ceará é assim. Você não tem ninguém de representatividade de direita nas humanas de lá. Minha noiva sofre, que ela se formou agora em Ciências Sociais. E ela é conservadora, não é marxista. Ela sofre lá, e ela não pode ir para a área dela. Porque se ela entrar para ser professora em Ciências Sociais, ela é tolhida do departamento. É que nem você ser um criacionista lá na galera da biologia. Você tá lascado, você nem se forma, se duvidar. O aluno do Dawkins, criacionista, não dá. Ferrou, total. Precisamos de cristãos que se envolvam com política. Porque sempre assim, a gente sempre entrega as coisas novas pro capeta, né? Então começa, TV, a TV é do diabo, a gente tem que correr atrás. Rádio do diabo, depois tem que correr atrás. Agora, a moda agora é dizer que rede social não é lugar para teologia. Não, teologia não é, rede social não é para isso não, internet não é para isso não. Aí daqui a alguns anos vai estar todo mundo correndo atrás. Quem está correndo atrás no rádio, na TV e tudo mais. Vamos ver se a gente consegue ser expressivo e não se vender, né? A gente já entregou a política pro capeta há muito tempo. A gente tem que criar vergonha na cara e representar de modo correto aquilo que a gente é na esfera pública. Porque todo mundo pode falar da sua religião e da sua fé. John Willis diz na TV de boa que os orixás o colocaram no poder. Aí se eu digo que foi Jesus, eu sou um teocrata. É um Jesus-cracia. Acaba que nós devemos à moral judaico-cristã todas as bases da sociedade ocidental. Se a gente excluir isso, a gente tem um caos moral. A gente tem genocídio instituído por lei. A gente acaba tendo uma sociedade que simplesmente vai ruir e vai caminhar a uma ruína total. É o que os governos de esquerda querem fazer. É o que a gente está deixando acontecer pela nossa omissão e envolvimento político. Na minha página do Facebook eu falo de política de vez em quando. O pessoal reclama, fala de Bíblia, não gosta de ficar falando de política. Mas, cara, a Bíblia fala de política. Você nunca leu Romanos 13? Você nunca leu as cartas de Pedro? Tá falando lá sobre política. A gente precisa olhar para a política de modo cristão e defender isso. Não é que o governo tem que obrigar todo mundo a ser cristão. Eu não sou um teonomista. Mas, de acordo com os parâmetros do neocalvinismo holandês, quando a gente olha para a política, a gente tem uma cosmovisão e um pressuposto por trás. Quando o ímpio olha para a política, ele tem um pressuposto não religioso. Quando o cristão olha para a política, ele tem um pressuposto religioso. E esse encontro de pressupostos precisa caminhar de um modo que funcione na sociedade. Platão, que não era religioso, acreditava que a religião era necessária para que a sociedade continuasse funcionando. Acaba que a gente entende isso. Sem a religião na sociedade, o que a gente vai ter é o fim do mundo. Mais nada.